boa tarde. Esta é a Semana Internacional dos Arquivos e na Fundação da Casa de Mateus estamos à volta da ideia do que é um arquivo, do que é este arquivo, do que é que ele nos pode mostrar. Hoje temos connosco o Ricardo Minghorança. Ricardo Minghorança é licenciado em História pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em Ciências de Documentação e Informação pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e encontra-se neste momento em doutoramento em Arquivística Histórica na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E é o arquivista da Casa de Mateus. Ricardo, és o último de uma longa linhagem. Fala-nos um pouco dessa linhagem e de que matéria é que estamos a falar. Olá, José Luiz. Olá a todos. Realmente é uma responsabilidade muito grande e também uma honra ser o último dessa linhagem de grandes profissionais arquivistas que passaram aqui pela casa. E é por isso que o tópico que eu trouxe para apresentar nessa Semana Internacional dos Arquivos é um assunto que eu considero de suma importância para se colocar em cima da mesa, que é a reflexão sobre o papel do arquivista dentro das casas de memória. Isso por um motivo muito específico, porque é este profissional que é capaz de preservar um determinado momento através do tempo, por meio dos documentos. Portanto, eu quero aqui fazer uma breve introdução sobre o entendimento de preservação de documentos ao longo do século XIX e XX, para depois entrar na temática desta fala, que é a corrente archival turn, ou virada arquivística. O que seria a virada arquivística? E conjugar essa fala com o empoderamento das sociedades do conhecimento, pensando um pouco no trabalho que desenvolvemos aqui na Casa de Mateus. Bom, no campo teórico eu separei 3 momentos que eu considero importantes, que sobretudo os arquivistas consideram importantes, que são alguns marcos na arquivística histórica. O primeiro é em 1898, finais do século XIX, quando é elaborado o Manual dos Arquivistas Holandeses, por meio de 3 arquivistas, Samuel Miller, Jonathan Fate e Robert Frein. Esse manual ele estabelecia critérios de organização arquivística. Critérios muito sumários, muito simples, mas em muitas instituições ainda são adotados. Um outro momento é em 1922, com Sir Hilary Jenkinson, que considerava os arquivos como arquivos são evidências, ou seja, ele tinha um trabalho muito mais voltado para o aspecto da organização orgânica, ou seja, era o produtor responsável por aquilo que se desejava preservar ou aquilo que ele não desejava preservar. Em 1956, nós temos Theodor Schellenberg, pai da arquivologia americana, com o trabalho, a sua obra Arquivos Modernos, em que ele previa, na verdade, em que ele aclarava que o que era importante era a avaliação de arquivos, ou seja, o arquivista ele também tinha essa função, essa autonomia de decidir aquilo que deveria ser preservado ou não preservado. De certa forma, há ali uma questão muito mais subjetiva. Essa forma de trabalho acabou dando muito certo e sendo muito adotada nas instituições públicas, já que uma documentação pública cuida de um valor, de uma característica muito mais de um valor probatório administrativo, um valor probatório jurídico. Ao passo que um arquivo pessoal ele tem, na verdade, um lado muito mais afetivo, um lado da memória para a família e até mesmo para o indivíduo. De todo modo, a questão do arquivo pessoal no campo teórico da arquivística sempre foi muito discutido, porque o que acabou sendo o trabalho de organização arquivística dos arquivos pessoais foi o mesmo modo de trabalho, de tratamento técnico dado para os arquivos públicos, embora sejam coisas um bocado diferentes. Bom, então, esses 3 momentos são momentos importantes da arquivística, que teóricos da década de 80 e 90 continuam a pensar e a se debruçar sobre esses teóricos, a pensar sobre a forma que cada um deles trazia e via ao trabalho arquivístico, e outros foram surgindo, adaptando-se à sua teoria, a teoria desses estudiosos, mas também nos trazendo outros contributos para a arquivística. Um outro ponto importante na arquivística, um outro momento importante, é a década de 70 e a década de 80. Como o João Neto abordou no vídeo anterior, que nos trouxe a questão da nova história com Peter Burke, nós temos a importância da história tendo diálogo com outras disciplinas, ou seja, a interdisciplinaridade, e os arquivos também acabam por dialogar
com a história. Na década de 80, sobretudo, surge também a sociedade da informação, ou seja, a sociedade são as pessoas interagindo por meio das redes sociais, por meio das redes digitais. E com isso, nós temos também o surgimento da sociedade do conhecimento, em que esses mesmos indivíduos que estão interagindo com a informática, estão interagindo com as redes sociais, eles acabam também refletindo, debatendo sobre uma determinada temática. Então, com a nova história, em 1970, e com a era da informação na década de 1980, a sociedade da informação, a sociedade do conhecimento, nós temos uma quebra de paradigma em várias áreas, que acabam, na verdade, por dialogar entre elas. Nós temos a interdisciplinaridade, então, surgindo nesse momento, na efervescência dos anos 80 e anos 90. E com isso, nós temos alguns teóricos que lançam, então, um olhar para o archival turn. Mas o que seria o archival turn ou virada arquivística? O archival turn é um olhar anglo-saxônico e com extensa produção bibliográfica, sobretudo nos Estados Unidos e também no Canadá. Eu cito dois teóricos, dois pensadores do archival turn, que é o Terry Cook e o Eric Katiller. Eric Katiller, na verdade, em sua obra, ele questiona a questão do armazenamento de um documento, ou seja, do arquivamento de um documento. E para ele, arquivamento de um documento é muito mais do que armazenar, é muito mais do que guardar um documento em suas prateleiras, em suas caixas. Ele entende arquivamento como um processo e um produto da formação contínua de registros. O que é isso? Ou seja, desde a criação e captura de documentos até o sistema e manutenção de registros, seu gerenciamento, descarte, uso e pluralização na sociedade, a pessoa, o arquivista, está armazenando, aliás, está arquivando um documento. E esse documento ele não tem, na verdade, não deve ser apenas arquivado, ele também deve ser muitas vezes resgatado ali do seu espaço para ser usado na sociedade por meio de uma reflexão, por meio de um debate ou uma exposição, um artigo científico, a promoção de consulta àquele documento. Bom, o Terry Cook ele também vai pelo mesmo viés, partindo do pressuposto que no período pós-moderno, que no momento pós-moderno, o documento ele tem muitas funções sociais, ele tem uma função social. Bom, é importante frisar essa questão teórica do archival turn, justamente porque todos os profissionais que passaram aqui pela Casa de Mateus procuraram conjugar o que havia de mais novo na teoria arquivística com as recomendações de preservação e organização das gerações anteriores, sobretudo do Dom Luiz Antônio, quarto Morgado de Mateus, que pode ser considerado um visionário, iluminista pombalino, tal como era de fato. Portanto, o que importa frisar é a importância do diálogo que os arquivos estabeleceram com outras disciplinas no estudo de um documento. E isso podemos ver em vários momentos aqui na casa, mesmo antes de toda a teoria arquivística, com a interdisciplinaridade da nova história, ou com o archival turn, ou com a sociedade da informação e do conhecimento. Por quê? Na década de 50, quando Dom Francisco, o instituidor da fundação da Casa de Mateus, contratou Luiz de Bivar Guerra, um grande arquivista na casa, para reclassificar a documentação, durante essa reclassificação documental, muitos documentos foram utilizados, inclusive, para serem expostos no Museu da Casa de Mateus, que é aberto nesse período, em 21 de abril de 1961, também ali sob a batuta do Dom Francisco e também do próprio Luiz de Bivar Guerra. E quando abre-se uma exposição com os documentos ali postos para a sociedade, há uma divulgação da informação, ou seja, há o documento cumprindo uma função social para que as pessoas estejam ali mais próximas, há uma aproximação da comunidade com a documentação ou com o mobiliário da casa. Então, no dia 3 de dezembro de 1970, quando Dom Francisco de Albuquerque institui a fundação da Casa de Mateus, uma das missões, ele prevê em uma das missões estatutárias a catalogação e a preservação dos seus documentos, dos documentos da casa, para promoção e divulgação aos pesquisadores, aos investigadores e também para a comunidade. Então, o documento em si, ele passa ali a ter
uma função social, uma importância, há uma visão do instituidor de que o documento possui uma função social e que deve ser consultado, deve ser aproximado das pessoas, não ficar guardado na sua estanteria. Ele deve ser sim preservado, mas ele também deve ali ser objeto de uma série de estudos, por constar ali elementos que podem contribuir para a história ou contribuir para várias áreas de vários saberes. Por exemplo, no arquivo da Casa de Mateus, nós temos uma fotografia sobre uma ponte metálica, a ponte metálica de Vila Real, uma fotografia datada de 1903. Essa fotografia, para a família, simboliza um momento específico, mas para um historiador, um geógrafo, um engenheiro, um arquiteto, um investigador de outras áreas, eles também conseguem visualizar outros elementos nessa fotografia, que conseguem elucidar sobre este momento. Portanto, o arquivista ele precisa estar envolvido com outros saberes, e não só para melhor descrição do documento, mas também para uma reflexão, um debate, uma discussão da memória e dos elementos sociais que este documento traz. Ou seja, esse estudo, o debate, a reflexão, ele pode ser realizado por meio de exposições, como muitas vezes aqui na Casa de Mateus acabamos por fazer, seminários, por artigos científicos, que se tornam um contributo para a sociedade. Um contributo seja para a historiografia ou seja para outras áreas, para outros saberes. E quando a comunidade, quando as pessoas começam a debater sobre um determinado tema constante ali de uma fotografia ou constante de um documento textual, o que está a acontecer ali é um empoderamento da sociedade do conhecimento. Quando uma sociedade começa a debater sobre o documento que nós publicamos no Facebook, ou quando a sociedade, a comunidade começa a debater sobre um vídeo como esse que estamos a fazer sobre o arquivo da Casa de Mateus, nós estamos ali promovendo o empoderamento da sociedade do conhecimento. É um debate, é um aprendizado mútuo, um aprendizado que vai e vem. Por fim, retirar os documentos dos seus recônditos e estabelecer sobre ele leituras e releituras é dar a ele uma função social. E essa função social não pode ser ignorada pelo arquivista, mesmo durante o tratamento técnico, como, por exemplo, um grande trabalho que o professor Malheiro fez no início do século XXI, com o sistema orgânico-funcional, o sistema de informação da Casa de Mateus, o sistema de informação Casa de Mateus, foi justamente olhar para o documento e preservá-lo por meio da sua organicidade, preservar a ordem original dos documentos, preservar a ordem dada por Dom Luiz Antônio com as gavetas do Dom Luiz Antônio. E o tratamento técnico feito ali pôde, na verdade, resgatar tantas memórias, figuras e rostos esquecidos, com base em sua descrição, e resgatar essas pessoas a perpetuar, inclusive, as memórias, as suas memórias constantes desses documentos. Então, o trabalho que a Casa de Mateus tem feito, ao resgatar esse documento e ao dar a ele vida por meio de uma exposição ou por meio das consultas em atendimento aos investigadores, é justamente, na verdade, fazer com que esse documento cumpra a sua função social e a sua memória seja perpetuada. Então, esse é um trabalho que a Casa de Mateus tem feito por meio de seus arquivistas e por meio de todo o arcabouço teórico existente ao longo do século XIX e XX, que também temos conjugado esse arcabouço teórico com toda a experiência e sempre também com as instruções dadas nos documentos por meio das gerações anteriores, por meio da instituição do estatuto do arquivo, da fundação, que é preservar essa documentação. Então, boa Semana Internacional dos Arquivos a todos. Muito obrigado. Muito bem. Boa.